Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da JLCP. Hoje vamos estar falando um pouquinho sobre Zabbix Procs. Me diz aí, você já configurou o Zabbix Procs? Sabe quais são as melhores práticas? Quais são os bancos de dados que podemos utilizar na hora da gente instalar um Zabbix Procs? E quais são as melhores práticas na hora de configurar? Então, esse vídeo vai ser totalmente para você. Vamos trazer na prática aqui um ambiente, configurando o ambiente, apontando um agente para o nosso proxy e também apontando um proxy para o nosso Zabbix Server. Vamos ver como é que funciona? Então tenho aqui uma apresentaçãozinha. Antes vamos dar um overview de como funciona o Zabbix Procs e o que é um Zabbix Procs. Então, aqui temos alguns mitos, né? Sempre quando a gente fala de Zabbix Procs, dependendo de quem está apresentando, ele vai falar, eu só devo utilizar o Zabbix Procs em ambientes com redes separadas. Tenho lá uma outra subnet, uma outra rede de uma filial, vamos supor, né? E é só nesses cenários que vai entrar o meu Zabbix Procs. Será que isso é verdade? Então, ou se não, só em unidades remotas. Eu tenho uma unidade, tenho meus Zabbix Procs, por exemplo, numa cloud, numa AWS. E eu tenho um local dentro da minha matriz ou da minha filial, toda a rede que eu vou precisar monitorar. Eu vou apontar, eu vou ter lá um outro Zabbix Server, vou apontar, ter uma VPN fechada lá? Não, eu posso também utilizar um Zabbix Procs. Mas é somente nesses cenários que eu vou utilizar o Zabbix Procs? Não. A gente aqui na JLCP gosta muito de utilizar, e aí você vai... Quem é cliente nosso já deve ter visto, a gente sempre vai sugerir ter proxies independentes se você tem filial ou não. Por quê? A gente sempre vai apontar os agentes, vai botar alguma saída de monitoramento ou ter configurações de monitoramento de banco de dados, instalar um drive ODBC, por exemplo, tudo no Zabbix Procs. Por que desse cenário? Justamente porque o Zabbix Procs ele tem alguns tipos de processos que também possuem no Zabbix Server. Isso é interessante porque a gente pode tirar a carga de processamento do nosso Zabbix Server e colocar para os proxies. Então, a gente vai ter lá talvez um container ou uma máquina virtual separada, onde que ele vai fazer essas coletas de banco de dados, ou uma coleta de web, um web cenário rodando, e isso não vai ser processado pelo Zabbix Server, não vai ter lá um processo específico rodando no Zabbix Server. Então isso a gente acaba economizando tempo de processamento do nosso Zabbix Server, acaba economizando recurso de máquina, uso de memória, uso de CPU. Isso ajuda a gente a tirar carga do nosso Zabbix Server e deixa para os proxies. Então os proxies vão estar ali fazendo esse processo. Então, afinal, o que é um Zabbix Procs? O Zabbix Procs ele é um componente para efetuar coletas através de redes separadas, um firewall também, através de firewalls, redes que possuem firewalls, DMZ e também redes locais. Porém, ele não é somente um agente de coleta, como por exemplo um Zabbix Agent. Ele é um motor de coleta, né? Ele vai funcionar como um motor de coleta, um componente do Zabbix, né, para fazer essas coletas e levar tudo isso lá para o nosso Zabbix Server. Ele coleta, armazena ali, dependendo do determinado de tempo, ou como você fez o tempo de retenção, a configuração do seu tempo de retenção de buff, e manda para o seu Zabbix Server. Ele, além de rodar em máquinas físicas, você pode instalar em máquinas físicas também, ele pode rodar em máquinas virtuais, containers e até as plaquinhas de Raspberry, Raspbian. Um outro ponto importante que é bom frisar, não é possível fazer instalação de Zabbix Procs dentro de sistemas operacionais Windows, a não ser que você vai lá e instala dentro de um WSL, dentro de um container rodando dentro de um dock. Mas instalar específico dentro do sistema operacional Windows não é possível até essa versão que está para sair agora da versão 7.0. Então ele é responsável por efetuar coletas de dados e de métricas e enviar para o Zabbix Server. E também ele pode efetuar ter um buff, né? Reter essas informações de coletas internamente e enviar para os Zabbix depois. Por exemplo, minha comunicação, meu link, né, minha internet caiu na minha localidade, ele vai lá e retém aquelas informações durante um período que a gente pré-configura e depois envia, sincroniza isso com o Zabbix Server.
Ou se não, ele envia esses dados para o Zabbix Server de tempo em tempo, mas também ele retém essa informação num banco de dados ali para uma possível consulta futura. E também ele é muito utilizado para monitoramento distribuído e centralizado. Um ponto interessante da gente falar dos Zabbix Proxy é que ele foi desenvolvido, ele foi criado, né, com patrocínio. Então, uma empresa foi lá, patrocinou a Zabbix para poder criar o Zabbix Proxy, esse componente, porque existia um outro conceito. Quem é mais antigo de usuário de Zabbix vai lembrar que tinha os monitoramentos distribuídos antigamente, que eram vários Zabbix Server e que mandava para um Zabbix centralizado, né? E depois surgiu o conceito de Zabbix Proxy, recebeu esse patrocínio em verba e foi criado o Zabbix Proxy, e a Zabbix foi lá e liberou para a comunidade para todo mundo utilizar. Mas isso foi um desenvolvimento patrocinado. Então, quando utilizar o Zabbix Proxy? Então, primeiro, um recurso que a gente gosta de frisar é balancear os recursos do Zabbix Server. Então, ter economia do Zabbix Server, né? O Zabbix ficaria somente com o processamento e a inteligência do monitoramento. Também a gente pode utilizar em unidades remotas. Matriz Filiais tem unidades em diferentes estados do Brasil, ou lojas em diferentes estados do Brasil, em várias cidades diferentes. Você vai ter lá um Zabbix Proxy instalado, coletando as informações localmente, enviando para o nosso Zabbix Server. E também é possível fazer um buffer de dados quando não houver comunicação com o Zabbix Server. Então, por exemplo, uma falha de internet, ou uma falha como uma VPN. Minha VPN caiu, eu estou sem comunicação, ele retém essas informações dentro do banco de dados e depois envia para o nosso Zabbix Server. Então, é um ponto aí que é bom frisar. Isso vai depender, ele não vem configurado por default, vai depender do parâmetro de configuração que depois eu vou mostrar para vocês lá dentro do arquivo de configuração do zabbixproxy.conf. Então, vamos sair aqui da nossa apresentaçãozinha rapidinho. Vou abrir a documentação do Proxy aqui, ó. Então, aqui as Zabbix passam, então zabbix.com na documentação, falando sobre monitoramento distribuído e Proxy. Então, a Zabbix aqui, ela vira e fala, quando posso utilizar os Zabbix Proxy? Então, realmente, fazer monitoramento de unidades remotas, também quando não temos uma localidade com uma comunicação não tão estável. Também para fazer o balanceamento de carga do Zabbix Server. Então, quando temos milhares de equipamentos sendo monitorados, a gente pode distribuir esse monitoramento colocando os Zabbix Proxy. E também para simplificar a manutenção de ambientes distribuídos. E isso ajuda muito. Então aqui eu tenho o Zabbix Server, um Firewall e um Proxy. Então você vai, com os Zabbix Proxy, dependendo de qual tipo que a gente vai utilizar, se vai ser um passivo ou ativo a comunicação, facilita muito para a gente não ter, por exemplo, várias regras de redirecionamento, vários NATs ou liberação de várias portas. Então isso ajuda muito. Aí fica a dúvida, o que eu posso utilizar para... O que é para o proxy ser responsável, né? Tá falando, vou tirar a carga do meu Zabbix Server e vou deixar para o proxy fazer essas funções. O que eu posso utilizar nesses casos? Então aqui eu tenho essa tabelinha, as funções e o que é suportado pelo Zabbix Proxy. Então tenho parte de monitoramento de item, todos os itens, monitoramento de web monitoring, pré-processamento de valores, então fazer network discovery, auto-registration de agente, low-level discovery, remote commands. Então tudo isso aqui é suportado pelos Zabbix Proxy. O que não é? Então fazer cálculo em trigger, quando você usa aquelas triggers, olhando por exemplo trends ou se não um history. Por que ele não é suportado? Porque eu dependo de olhar dentro da nossa base de dados do nosso server e olhar essas informações lá dentro do nosso banco de dados. O Zabbix Proxy não vai ter acesso diretamente dentro do banco de dados do Zabbix Server, então precisava ser o Zabbix Server. Então essa função é específica do Zabbix Server. Processamento de eventos, correlação de eventos
e envio de mensagem, de alertas. Então, somente 4 itens que a gente não tem acesso diretamente, como configurar e compartilhar a carga, o processamento dos Zabbix Server. Mas o resto a gente tudo tem, a gente pode colocar procs para fazer essas funções e bem tranquilos. Então a gente tem algumas outras a parte de configuração também, como a gente vai adicionar um proxy no nosso front-end, isso tudo a gente vai acabar vendo aqui no nosso vídeo. Então vou voltar aqui na nossa apresentação. Então isso foi aqui na parte de documentação. Então é fácil a gente dar uma olhada lá. Eu não estou mostrando na versão 7 porque ainda está nova, está em desenvolvimento e ainda não saiu a versão final. Então aqui, quais os tipos de Zabbix Procs? Então eu tenho a parte de comunicação. Eu posso ter a comunicação tanto ativo quanto passivo. Como vai ser a comunicação do passivo para quem não conhece? O Zabbix Server, ele vai bater lá dentro do nosso Zabbix Procs e vai enviar a parte de configuração, quais os hosts estão sendo monitorados, quais os itens e quais vai ser as funções dele. E também ele vai ficar solicitando os dados que estão sendo monitorados. Então é sempre essa linha, né? O Zabbix Server vai lá, bate dentro do proxy e faz. Esse cenário você precisa fazer liberação de portas, precisa também a parte de fazer um NAT, porque realmente o Zabbix Server vai ter que ter uma linha direta com o nosso proxy. E comunicação ativa, o Zabbix Proxy ele sempre vai bater lá dentro do nosso Zabbix Server. Então a gente só precisa ter o Zabbix Proxy, o sistema onde está o Zabbix Proxy instalado, ele vai só ter que ter acesso lá à nossa porta 151 dentro do nosso Zabbix Server para mandar as informações para lá. Então, o ativo para a parte de performance e manutenção, performance do nosso Zabbix Server e parte de manutenção, ele é muito mais avançado não, é muito mais fácil de lidar do que o nosso passivo. Inclusive no passivo, dependendo da latência que você possui de internet ou da rede, ele pode dar alguns gargalos e começar a ter algumas coletas com falhas. Então, uma dica que eu deixo aqui é sempre utiliza comunicação do Zabbix Proxy para o server, do server para o proxy como ativo. Lá do outro lado do agente, se você quiser utilizar passivo, seja lá qual for, essa comunicação aqui vai estar como ativo, então vai estar funcionando, vai estar legal. Então, mas até para Zabbix Agent, hoje a gente aqui nos nossos projetos, a gente prefere a utilização de ativo. E voltando para banco de dados, quando a gente vai fazer a instalação do nosso proxy, a gente tem 3 tipos de banco de dados suportados. MySQL, MySQL, Postgre e SQLite 3. Uma dica que eu dou para vocês de MySQL e Postgre. MySQL e Postgre, sempre quando pode dar algum problema no serviço do proxy, corromper banco, você vai precisar estruturar a base todinha, baixar o script para montar o banco de dados do proxy e ele subir tudo funcionando, né? O SQLite 3 ele é mais simples, ele é somente um arquivo de configuração, onde você vai apontar um caminho de uma pasta específica, libera permissão para o usuário do Zabbix, do serviço do Zabbix, ter permissão de leitura e escrita dentro dessa pasta, e ele já cria esse arquivo todo automático. Deu algum problema, deu alguma coisa, você vai lá, apaga esse arquivo, reinicia o serviço do Zabbix Proxy, e ele já vai criar, já vai estruturar tudo essa base de dados, tudo de forma automática. Porém, ele tem um ponto contra, né? Porque quando a gente vai fazer a atualização de versão do nosso Zabbix e vai afetar também o Zabbix Proxy, principalmente em majors versions, né? Versão, por exemplo, 4, versão 5, versão 6, versão 7, a gente vai precisar apagar esse arquivo de configuração, esse arquivo de banco de dados. Porque ele não faz o upgrade das tabelas, o upgrade das informações dentro do nosso banco de dados, quando a gente utiliza o SQLite 3. Então esse é um único ponto negativo. Mas para quem utiliza o Zabbix Proxy, por exemplo, como container,
Você deixa a base de dados dentro do container, não persiste as informações. Quando o container morrer, ele já apaga o banco de dados, já sobe outro. Mudou a versão da imagem, ele já vai apagar, já vai subir outro. Você vai ter um tempo de deploy muito baixo. Então, o que vai facilitar muito em processo de upgrade, em processo de virada de ambiente. Então, algumas dicas que eu deixo para vocês aí e sobre a utilização desses 3 tipos de banco de dados. E um outro ponto também, quando a gente utiliza MySQL e Postgre, a Zabbix ela não fala, utiliza o boa prática você utilizar X, Y ou Z de banco de dados. A única coisa que ela recomenda é não utiliza o banco de dados no mesmo banco de dados do Zabbix Server na mesma máquina. Então deixa sempre separado. Ou se não, na mesma tabela, né, no mesmo banco. Porque ambos os bancos de dados, né, dos serviços Zabbix Server e Zabbix Proxy, ele tem algumas tabelas que vão ser idênticas, então pode ter alguma sobrescrever informação e dar alguma perca, corromper seu serviço. Então é o único ponto que a Zabbix orienta, não utilizar no mesmo local. Mas no nosso serviço aqui, independente do tamanho do ambiente, a gente sempre coloca SQLite 3 e atende muito bem, inclusive em ambientes gigantes. Então, compatibilidade de comunicação entre proxy e server. Então, a gente tem aqui até a versão 6.4, na versão 7 vai ter algumas mudanças, que a Zabbix ainda está preparando a documentação e vai liberar. Mas até a versão 6.4, o Zabbix Server e o proxy, para ele ter uma comunicação e ter a parte de sync de configuração, ele vai precisar estar na Major Version, né, na versão Major, iguais. Como seria isso? Eu tenho um Zabbix Server 5.0 ou 6.0 e o Zabbix Proxy ele tem que estar na mesma versão, na 5.0.7 ou 5.0 aqui, desculpa, ou na 6.0. Então, se o meu Zabbix Server for a versão 5 e meu proxy for a versão 5.0, Zabbix Server 5.0, a comunicação vai estar ok, vai estar comunicando, vai estar fazendo sync das configurações de forma automática, tudo correto. Aqui podem ver que a última versão aqui, 5.0.2 e 5.0.7, são diferentes. Então, nesse caso aqui, a comunicação vai estar ocorrendo tranquilo, porque a minha Major Version, que é 5.0, vai estar idêntica. Eu tenho aqui um outro caso, onde que meu Zabbix Server é 5.0.18 e meu proxy é a 6. Então, aqui minha Major Version já está diferente. Então, nesse caso, não ia estar comunicando. Ou se não, tenho meu Zabbix Server 6.0 e meu proxy 5.4. Então, já tem versões diferentes também. Nesse caso, não ia estar comunicando. Então, lembre-se, a Major Version sempre tem que estar idêntica para realizar esse sync e estar comunicando de forma correta. Então, vamos aqui agora para o nosso laboratório. Então, no laboratório, a gente vai fazer com base no Zabbix 6.0. Vamos fazer a instalação no Oracle Linux. Vamos estar habilitando a comunicação com o Zabbix Server, deixando ele comunicando corretamente. Vamos estar realizando o monitoramento interno, mostrando para vocês que a Zabbix já fornece esse monitoramento e funciona muito bem com gráficos para você poder fazer os troubleshoots necessários. E depois vamos configurar um monitoramento com o Zabbix Agent. Vou conectar na minha máquina aqui, ó. Eu tenho aqui um Oracle Linux, então vou dar um cat /etc *release. Opa. Então eu tenho aqui um Oracle Linux na versão 8.9, então que ele está limpo, não tem nada instalado. E também eu tenho aqui um Zabbix Server, ó, rodando dentro de um container aqui na minha máquina. Então ele está rodando certinho aqui, já está comunicando. Não está comunicando, né, porque eu não tenho nenhum serviço criado ainda, mas ele está aqui rodando e está tudo limpo. Não tenho aqui, ó, se eu vim em administração proxy, eu não tenho nenhum proxy aqui configurado ainda. Então, vamos limpar aqui o nosso terminal. Desse aqui pode deixar, vou voltar aqui, ó. Vou limpar meu terminal, beleza. E vou fazer aqui agora, vou começar a instalar, preparar todo o meu ambiente. Primeiro ponto, vou mudar, olhar qual é o meu hostname. Meu hostname hoje está aqui
como localhost mesmo. Então vou setar um novo hostname para minha máquina. Então vou utilizar o hostname ctl, set hostname, e vou colocar Zabbix Prox. Beleza, e vou voltar o meu bash aqui novamente para mim ter ali meu hostname já setado. Se eu voltar aqui e dar um hostname, já está aqui, ó, Zabbix Prox. Beleza, agora vou dar uma olhada como está meu CE Linux. O CE Linux é um mecanismo de segurança voltado para o Linux, então dependendo do seu ambiente é interessante você deixar ele habilitado. A Zabbix já fornece alguns scripts para você configurar todos os processos dentro do CE Linux de forma automática e ter as liberações que forem preciso. Mas não vou mostrar nesse vídeo aqui, eu posso mostrar num outro vídeo. Então vou dar um CE status, ele vai estar aqui como habilitado e vai estar como enforced, o current mode dele. Então vou desabilitar ele. Então vou vir aqui, um vim barra etc barra ce status.conf. Opa, não tem um vi ainda, um vim. Posso utilizar um vi. Então aqui, opa, não é esse cara não, desculpa, não é esse. Vou instalar um vim, depois eu olho o arquivo de configuração. Mas o arquivo de configuração é CE Linux e aqui vai ser o conf. Beleza, aqui eu vou ter o status dele como enforced, aí eu vou ter que colocar ele para disable. Então posso vir aqui dar um insert, vou mudar para disabled, beleza, e vou salvar. Nesse ponto eu precisaria reiniciar a máquina, mas eu não vou reiniciar. A gente pode mudar ele depois com o set enforce como 0. Beleza, se eu voltar aqui para um CE status, ele vai estar aqui como permissive. Então ele já mudou e depois eu posso vir reiniciar minha máquina para deixar ele já como desabilitado. Mas eu mudei ele para permissive. Então beleza. Então antes de prosseguir, eu vou olhar como está o meu time zone configurado. Então ele está aqui configurado para o time zone América New York. Então vou precisar mudar ele para o São Paulo time zone corretamente. Quando se trata de comunicação do Zabbix Server com o Prox, e principalmente com os agentes, é sempre bom a gente ter um sincronismo de hora, de data e hora de todos os equipamentos envolvidos, né, principalmente do serviço do Zabbix Server, Zabbix Prox, dos componentes do Zabbix. Para a gente não ter alerta coleta vindo com hora incorreta, então a gente começar a ter alguns falsos positivos, então é interessante a gente ter todo esse sincronismo. Então, vou vir aqui, ó, time date ctl, set time zone, beleza, e vou colocar América barra São Paulo. Setei aqui, posso voltar aqui novamente no time date ctl e ele vai estar aqui, ó, meu time zone América São Paulo. Então já está batendo certinho aqui na data de 31 do 3 com o horário das 15h44. Então certinho, vou agora instalar alguns componentes básicos para, vou dar uma limpada no terminal, para a gente poder utilizar aqui algumas ferramentas que forem precisas. Então, dnf install, -y para confirmar. Então, vou instalar o vim, o nettools, o wget, tcpdump e também o git. São algumas ferramentas que eu gosto de instalar em alguns sistemas operacionais em Linux quando eu subo, porque acaba utilizando para troubleshoot, acaba utilizando para baixar alguma coisa do GitHub, baixar alguma coisa da internet, então são algumas ferramentas que eu gosto de instalar. Então vou dar um Enter aqui, ele já vai começar já a bater no nosso repositório, baixar e instalar dentro do nosso Oracle Linux aqui certinho. Então enquanto ele vai instalando, vou pegar e vou mostrar para vocês como é que a gente pode pegar os pacotes para a gente poder instalar dentro do nosso Zabbix. Então vou abrir o navegador aqui, eu tenho aqui a página da Zabbix,
Então, se eu vier aqui na parte principal do site das Zabbix, zabbix.conf, posso clicar aqui no botãozinho de download. E aqui eu vou selecionar, eu quero fazer a instalação via imagem para cloud, container, appliance, source, o Zabbix Agent e os meus pacotes. Então, vou utilizar nesse vídeo o pacote, né? Então, qual a versão que eu vou querer prosseguir para a instalação? 6.4, 6.0, vou utilizar a versão 6.0. Qual o sistema operacional que eu vou escolher? Então, a gente está utilizando o Oracle Linux na versão 8. Então, aqui eu posso escolher qual a versão do sistema operacional, na versão 8. E qual o componente que eu vou instalar? Vai ser o Zabbix Server, Front-End Agent, Proxy, Agent 2, Java Gateway, Web Service ou o Agent normal, que é 1. Então, aqui ele vai perguntar qual, selecionei o Zabbix Proxy, qual o database? Então, é aqueles que eu até mostrei anteriormente. Então, MySQL, Postgre ou SQLite 3. E aqui ele já vai me dar tudo prontinho, a URL, os passo a passo para a gente poder fazer essa instalação. Lembra que eu tinha comentado do CE Linux e o pacote que ele já tinha, já tudo pronto com os scripts? Aqui, ó. Na hora que eu vou fazer a instalação do Zabbix Proxy, ele já me dá aqui, ó, Zabbix CE Linux Policy. Então, dentro desse pacote aqui já vai estar todos os scripts para configurar o CE Linux se for necessário. Então, beleza. Ou se não, eu posso vir aqui, ó, para quem não conhece, posso entrar dentro do repositório da Zabbix, repo.zabbix.com, e daqui de dentro, indo dentro da versão que eu preciso. Então, tenho desde a versão 1.8, para quem é mais antigo aí, utiliza o Zabbix desde lá de 2012, até a versão 7.0. Para quem não sabe, versão 6.5 aqui é a versão 7.0 que está em beta aí para sair. Então, 6.0, aqui eu posso escolher qual sistema operacional que eu vou querer. Então, posso vir aqui e olhar, ó, ele está identificado como RHEL. Então, vou entrar dentro de RHEL, tem até para Raspbian também, na versão 8.0, e aqui qual o sistema que eu vou querer. Então, x.8664, aqui eu tenho toda a parte de release, o componente certinho que eu vou precisar. Posso vir aqui pesquisar, só olhar só como a release, ele vai ter, esses pacotes aqui, ele vai instalar tudo por completo, o nosso repositório das Zabbix dentro do nosso sistema operacional, para a gente poder fazer as instalações que precisa. Então, vou voltar aqui, posso vir aqui e pegar esse pacote por completo aqui, ó, a URL, só a URL que eu vou copiar. Opa, não. Mandei para baixar, mas eu quero copiar o link. Copiar, beleza. Vou voltar aqui, ele já acabou de baixar certinho. E vou utilizar o RPM -UVH. Ou se não, eu posso utilizar o I. O U é para baixar o pacote, depois eu tenho que rodar o comando para instalar. Eu posso utilizar o IVH. E qual a URL? Então a URL aqui, ó, ele já vai estar instalando aqui, ó. Ele baixou ele certinho, verificou, preparou, instalou e já fez a atualização certinha. Então já está aqui na versão 6.0 para o Oracle Linux na versão 8. Então beleza, posso vir aqui agora dar um RPM -QA, um pipe grep Zabbix. Então vou estar listando todos os meus repositórios que já estão instalados e vou estar dando um pipe grep Zabbix. Então já está aqui, ó. Então ele já está instalado, o release com a 6.0.4 certinho já disponível para a gente começar a utilizar. Eu posso vir aqui agora, dar um yum chus Zabbix Proxy. Quando eu rodar aqui, ele já vai estar atualizando o repositório e vai estar me mostrando aqui quais as versões que vão estar disponíveis para me poder fazer a instalação dentro do nosso Oracle Linux aqui. Então eu tenho o Zabbix Proxy MySQL, o Zabbix Proxy Postgre e o SQLite 3. Tudinho aí já pronto para a gente poder fazer a instalação dentro do nosso banco de dados, ou dentro do nosso Oracle Linux. Então beleza, vamos agora fazer a instalação. Então o yum install -y para confirmar, então a gente já vai fazer a instalação logo direto, e vou instalar qual a versão? Zabbix Proxy SQLite 3. Beleza.
dou um Enter para ir. Como eu passei o "-y", ele já vai estar confirmando aqui. Então, além do serviço do Zabbix Prox, o pacote do Prox SQLite 3, ele vai estar instalando outras dependências. Então, o OpenIPMI Libs, que é para fazer um monitoramento de IPMI, o fping, utilitário para fazer ping no Linux, o libtools, o NetSNMP Libs, para fazer parte de monitoramento utilizando o SNMP, e um drive universal para fazer coleta via ODBC. Então, um Unix ODBC aqui, para a gente poder fazer algumas coletas via ODBC com drives universais. Então, já fez a instalação tudinho aqui. Então, se eu vier aqui agora, vou fazer o seguinte, /etc, /zabbix, vou dar um ls, aqui eu tenho já o meu arquivo de configuração do Zabbix Prox. Então ele já fez a instalação e já está aí já começando para a gente poder fazer a nossa configuração do nosso serviço do Zabbix Prox. Então vou vir aqui, vou editar esse arquivo, vou utilizar o vim Zabbix Prox, zabbix_prox.conf. Então aqui eu tenho qual o meu prox mode, né, qual o meu modo de operação do Zabbix Prox. Então 0 ele vai ser ativo e 1 para passivo. Eu posso vir aqui, todos esses que estão com a tralha na frente, a linha está comentada, então posso vir aqui descomentar ela, vamos deixar ele como 0. Tem a opção de Zabbix para me apontar qual vai ser meu Zabbix server, né, o IP ou o DNS do meu Zabbix server. Vou dar um insert aqui e vou colocar o meu IP, que é 192.168.15.21. Beleza. Eu tenho aqui qual o meu hostname. Quando se trata de comunicação ativa, né, e principalmente com os Zabbix Prox também, a gente precisa estar o mesmo hostname que está configurado aqui nesse arquivo nesse parâmetro de configuração, ele vai ter que estar exatamente igual, é case sensitive, né, com o que vai estar configurado lá dentro do nosso Zabbix server, do nosso front-end. Então, eu posso setar um hostname específico aqui, ele por default já vem como Zabbix Prox, ou se não, eu posso utilizar essa chave aqui de baixo, hostname.item, que aí ele vai pegar o meu system.hostname. Qual vai ser o hostname que está definido na máquina? Eu vou salvar o arquivo aqui, dar um ESC, 2.wq, salvei. Se eu vier aqui digitar no meu terminal hostname, ele vai estar aqui retornando Zabbix Prox. Então foi qual o hostname que a gente configurou no nosso sistema operacional. Então a gente pode utilizar essa chave aqui para isso. Depois eu tenho o meu listen port, qual a porta que vai estar comunicando, então 151. Eu tenho minha parte de log, o log do Zabbix Prox, ele sempre fica aqui, né, por default em var log zabbix zabbix_prox.log. Então qual o tamanho do meu log, né? Então tem tudo aqui, parte de debug. Se eu vou permitir fazer comandos remotos, então eu posso aqui permitir ou não. 0 vai ser para não permitido e 1 vai ser para permitido. E aqui a parte de log do que está sendo executado de comando remoto. Então, esses comandos remotos vão servir para a chave lá do nosso Zabbix, do System Run, scripts de front-end quando a gente configura, e alguns scripts específicos, external checks, tudo você precisa habilitar aqui os comandos remotos. Então, a parte do PID, né, o pitch file, e o socket ID. Então, são outros aqui que, caso, dependendo do ambiente, do nível de segurança, você precisa fazer essa alteração, se for preciso. E agora chegou no ponto aqui principal que a gente precisa dar uma olhada. dbhost, dbname, dbuser e dbpassword. Isso aqui vai ser como a gente vai configurar o nosso banco de dados, a conexão com o nosso banco de dados. Então, aqui ele fala, se for setado como localhost, o dbhost, ele vai utilizar o socket do MySQL. Se for empty, ele vai utilizar o que já está configurado dentro do nosso sistema operacional por Postgre. E se for empty, ele também vai utilizar para a parte de Oracle aqui.
Como a gente vai utilizar o SQLite 3, a gente instalou o pacote do SQLite 3, a gente não vai descomentar essa linha. Então a gente vai utilizar aqui a parte do DBName. Para o DBName, aqui ó, Database Name, para o SQLite 3, a gente vai utilizar qual caminho path do arquivo, do arquivo que vai servir para o database file. E também a gente pode ignorar o parâmetro de username, de dbuser e dbpassword. Então beleza, vamos criar aqui, ó. Então vou dar um insert aqui. Qual vai ser o caminho que a gente vai utilizar? Então eu vou utilizar /var /lib /zabbix qual arquivo? zabbix.db. Então vou pegar esse caminho aqui, deixar ele selecionado aqui, salvo, e vou salvar ele, ó. Salvei, beleza. Se a gente vem aqui e dá uma olhada dentro desse diretório, esse diretório ele não existe, ó, no source file or diretório. Não existe o arquivo ou o diretório. Então vamos criar ele. Vou dar um mkdir e aqui vou criar a pasta /var /lib /zabbix. Beleza. Vou ir agora, vou navegar até essa pasta /var /lib, beleza, e vou dar um ls-lha em zabbix. Aqui, ó, se eu olhar minhas permissões dentro desse diretório Zabbix que eu acabei de criar, ele está com permissão somente para o usuário root, que é o usuário que eu acabei de criar o diretório. Beleza, então vou dar aqui um chown zabbix. -r para ser recursive, né? Então, para ele pegar essa pasta Zabbix que eu vou passar e tudo que tiver para baixo dele. Apliquei permissão, volto do um ls-lha novamente /zabbix, ele vai estar me retornando aqui, ó. Agora eu já estou com o usuário Zabbix e o grupo Zabbix, que é o serviço o usuário que o serviço do Zabbix Proxy roda, aplicando dentro dessa pasta. Beleza. Nota que dentro dessa pasta eu não tenho esse arquivo zabbix.db criado. Justamente porque quando a gente iniciar o serviço do Zabbix Proxy, ele já vai estar criando esse arquivo de forma automática. Então, beleza. Vou voltar aqui agora e vou voltar nesse arquivo de configuração do zabbixproxy.conf. Então já criei aqui meu local onde que eu vou criar meu banco de dados. Beleza, então posso ignorar o Zabbix User e o Zabbix Password. Beleza. Aqui eu tenho permitir que bancos não suportados, versões de bancos não suportados. Então se eu precisar permitir eu posso utilizar ou não. Só dependendo de como você tiver o contrato até com a Zabbix de suporte, se você utiliza essas versões aqui, a Zabbix vai acabar não te dando um suporte específico, né? Então aqui eu tenho Proxy Local Buff. Como funciona esse Proxy Local Buff? Depois que, de tempo em tempo, o meu proxy envia dados para o meu Zabbix Server. Então, depois que essa métrica foi enviada para o meu Zabbix Server, ele vai reter essa informação ainda dentro do meu banco de dados. Isso para, se você precisa fazer alguma consulta, fazer alguma coisa, ele vai estar ali. É como se fosse um histórico de um Telegram, de uma conversa no Telegram ou no WhatsApp. Nunca vi ninguém utilizar, mas a Zabbix tem aí para caso você for precisar fazer alguma integração ou utilizar, fazer alguma consulta futura, ela vai estar ali, então você pode configurar isso. Isso é feito por horas. Então se você quer configurar uma hora, você vem aqui e coloca uma aqui que ela vai estar colocando. Então aqui, quanto tempo de offline buff eu vou reter? Então eu posso vir aqui, minha comunicação com o Zabbix Server caiu. Eu posso reter por 1 hora. Então já está ali com... Ou se não, eu posso vir aqui e reter. Se meu Zabbix Proxy não voltar a comunicar nas últimas 24 horas, eu vou reter 24 horas de informação. Então ele vai estar retendo essas informações. E quando voltar a comunicação, ele já vai estar enviando essas informações lá para o nosso Zabbix Server. O único ponto dependendo de quanto você for reter, você precisa ter espaço em disco para esse arquivo indo crescendo. Então é um ponto aí que a gente precisa ter de atenção. Então o Heartbeat Frequency, cada vez que o Zabbix vai enviar, o Zabbix Proxy vai enviar mensagem lá para o nosso Zabbix Server. Então eu tenho aí por default 60 segundos, né? Mas se não, eu posso vir aqui e colocar 1 segundo. A cada 1 segundo ele vai pegar e vai enviar mensagem lá para o nosso Zabbix Server. E aqui, quanto tempo ele vai fazer o sync de configuração?
Então, aqui ele está até a cada 1 hora, mas imagina que você cadastrou um novo monitoramento, cadastrou um novo host, e esse host está em cima desses Zabbix Procs. Você vai precisar esperar 1 hora até o sync de configuração ser feito. Então, é muito tempo. Então, o legal é colocar talvez 5 minutos ou 10 minutos. Então, a cada 5 ou 10 minutos ele vai lá e faz esse sync de configuração. E aqui o tanto de tempo que vai fazer o data sender, né? Que a gente vai enviar dados lá para o nosso Zabbix server em segundos. Então, pode deixar aqui 1 segundo. E para baixo aqui tem as configurações de parâmetros avançadas. Então, tanto de puller, tanto de PMI Puller, Preprocess. Então, por default, dependendo do ambiente, a gente não altera isso e vai acompanhando os nossos gráficos lá do outro lado no Zabbix Server para ver como é que vai funcionar, como é que a gente vai precisar ficar fazendo increase desses pullers. O único ponto interessante da gente ter aqui nesse ponto é que se o ambiente está mal dimensionado, a gente colocou, por exemplo, o Start Preprocess muito alto, a gente vai ter vários processos não sendo utilizado e também consumindo, talvez, esse processo de CPU e memória do seu sistema operacional, da sua máquina. Então, você vai ter que fazendo um scale de máquinas aí para vários recursos não estar sendo utilizados da maneira correta. Então, vou salvar aqui o arquivo. Beleza, e vou vir aqui agora e vou iniciar o meu serviço. Dar um systemctl enable now Zabbix Procs. Beleza, já iniciei o meu serviço. Posso vir aqui e dar um head -n100 em /var/log /zabbix procs. Eu vou estar olhando o meu cabeçalho, as 100 primeiras linhas do meu arquivo de log. Quando eu olhar aqui, ó, eu tenho aqui meu serviço do Zabbix Procs sendo iniciando na versão 6.0.28. Ele vai estar com essas features habilitadas aqui. E aqui eu tenho, ó, usando o arquivo de configuração, etc zabbix_procs.conf. E aqui ele mostra uma mensagem, ó, não foi possível localizar o arquivo de database. Vou criar ele, criando o arquivo de database. Então ele rodou todas as meus scripts de configuração para criar minha base de dados dentro desse arquivo de configuração. Então se eu vier aqui em /var, eu já estou dentro da pasta aqui, dá um ls Zabbix, eu tenho ali meu arquivinho de configuração, ls-la. Tá ali, ó, meu arquivo de base de dados com um tamanho de 2.5 MB, já criado e com permissão para o usuário do Zabbix certinho. E eu posso vir aqui e olhar agora como vai estar o meu arquivo, meu log, para me ver como é que está comunicando. Dá um tail -50. E aqui, ó, ele está mostrando aqui, ó, ele está tentando fazer a comunicação, enviar dados para o Zabbix Server no IP 192.168.15.21, só que ele retorna a mensagem, ó, o prox Zabbix Procs não foi encontrado. Se eu vier na minha outra aba aqui e dar uma olhada dentro do meu container, do log do meu container do Zabbix Procs, do Zabbix Server, ele vai estar falando, ó, tem um prox que está tentando fazer a comunicação via ativo, né? Só que ele não está cadastrado. Então agora eu preciso ir lá no meu front-end e cadastrar. Então vou abrir aqui meu front-end, ó, vou criar um novo prox e aqui vou pegar o nome do meu prox aqui, Zabbix-prox. Vou dar um Ctrl V aqui. Qual vai ser o meu modo de comunicação? Ativo ou passivo? Vou deixar passivo mesmo. Tenho aqui o prox address. Se eu quiser setar esse prox, ele só vai comunicar determinado IP. Eu posso setar qual IP aqui, então eu não vou deixar limpo aqui, vou deixar em branco. Eu posso colocar uma descrição e posso utilizar criptografia na comunicação que o Zabbix já suporta. Vou deixar ele como sem criptografia nenhuma. Posso utilizar o PSK ou o certificado. Então vou dar um ADD aqui. Beleza. E a gente só esperar o cache do reload, fazer um cache reload do Zabbix, né? Ele faz a cada, acho que 2 ou 3 minutinhos. Ou a gente pode vir dentro do container, matar o container também. A gente pode, deixa eu matar o container aqui rapidinho.
matei o container. Posso vir aqui agora, dar um apply. Só esperar mais um pouco. Aqui, ele já comunicou. Como é que eu sei que ele comunicou? Eu olho aqui no last sim, a última vez que ele comunicou. Então foi a 0 segundo atrás, 2 segundos. Se eu ficar dando um refresh na página, ele vai estar aqui, ó, a cada 5 segundos ele está comunicando, ó. Então beleza, eu já tenho meu proxy aqui comunicando e e-mail funcional. Então agora vamos criar um monitoramento interno para esse proxy. Então vou vir aqui em configuração, host. Primeiro ponto que eu preciso, cadastrar um host com o mesmo hostname do meu Zabbix Proxy. Então o hostname aqui vai ser Zabbix-Proxy. Qual o template que eu vou colocar? Eu posso pesquisar aqui como proxy, ó. Então, Remote Zabbix Proxy Health ou Zabbix Proxy Health, tanto faz. O grupo aqui, qual vai ser o grupo? Onde que eu vou colocar? Eu posso criar aqui como Zabbix Proxy. Beleza. Não preciso de nenhuma interface, ótimo. Ele vai ser monitorado por quem? Pelo Zabbix Server ou um proxy específico. Então, sempre quando a gente vai estar monitorando a saúde de um proxy, a gente vai ter que colocar ele para ser monitorado por ele mesmo. Então, a gente pode colocar aqui, ou senão eu estou cadastrando um novo host que ele vai ser monitorado por esse proxy. Eu venho aqui e vou colocar, ó, esse host vai ser monitorado pelo tal proxy onde que eu apontei o agente para ele. Beleza? Não preciso configurar mais nada, vou dar um add aqui, ó. Então, aqui eu posso vir aqui agora pesquisar por ele. Deixa eu dar um enter aqui, beleza. E vou vir aqui agora em Last Data, ó. Vou dar uma olhada nos dados recentes desse cara. Então aqui eu já tenho alguns itens que vão ser começado a receber coletas por ele. Ele pode demorar um pouquinho para aparecer, né? Mas daqui a pouco ele já vai estar começando a aparecer aqui os meus itens. Só aguardar um pouquinho. E eu posso voltar aqui nos logs do meu proxy e dar uma olhada como é que está o meus log agora, ó. Então ele já fez uma comunicação, né? A comunicação foi restaurada com o meu Zabbix Server e ele vai começar agora a enviar a parte de configuração para o meu Zabbix Server. Então posso voltar aqui, dar uma olhada como é que está, começando a ter coleta, vamos esperar mais um pouco. Antes da gente continuar, eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó. Vou vir e fazer o cadastro aqui, vou fazer a instalação de um Zabbix Agent para mostrar para vocês como é que a gente pode configurar um Zabbix Agent apontado pelo proxy. Então vou vir aqui fazer um yum install enquanto vai coletando lá. Yum install Zabbix Agent 2. Vou fazer a instalação do Zabbix Agent 2. Dei o enter, ele vai perguntar aqui se eu quero confirmar. Ok. Beleza, vai estar fazendo a instalação. Só aguardar a conclusão. Beleza, concluiu. Vou vir aqui, vou limpar o meu terminal. Vou vir agora dentro de /etc Zabbix Agent, fazer um vim aqui, zabbixagent.conf. Beleza, a única coisa que eu vou precisar alterar aqui é se aqui eu tenho para checagem passiva, então tem o parâmetro server. Como o proxy ele está nessa mesma máquina, então vou deixar o IP de localhost. Mas se fosse um servidor separado, eu teria que vir aqui na parte de server e colocar qual era o IP ou o DNS do meu proxy. Beleza. E aqui eu tenho parte de ativo. Então o Zabbix server active, eu ia colocar aqui também qual era o IP do meu proxy. Mas como está local, vou deixar o IP local aqui mesmo. E aqui qual é o meu hostname? O meu hostname aqui, eu posso fazer a mesma coisa do que eu fiz lá dentro do meu proxy. Posso vir aqui, comentar essa linha aqui, comentar essa linha e vir aqui descomentar essa aqui, ó, que ele vai pegar a chave do item system.hostname. Então vou salvar aqui, salvei. E agora, posso vir aqui, fazer um systemctl, enable, now, Zabbix-Agent 2. Vou iniciar o meu serviço do Zabbix Agent 2.
iniciei, posso vir aqui e dar um status aqui, o serviço está rodando. E também eu posso vir aqui e fazer um tail-n50 em barra log zabbix agent 2.log. Então ele já está começando a fazer aqui, ó, qual o hostname do Zabbix Proxy, e está fazendo o sync do o host Zabbix Proxy não foi encontrado, justamente porque ele ainda está fazendo o sync das informações. Então, posso voltar aqui, acho que eu coloquei talvez até o nome do template errado aqui, ó. Vou fazer o seguinte, vou voltar aqui, ó, vou tirar esse cara aqui e vou colocar o remote, que é o outro Zabbix Proxy Remote, beleza? E também eu vou colocar o template de Linux. Linux by Agent, aqui ó, Active. Vou dar um update, ótimo. Vou deixar ele começar a coletar. E vou pegar somente aqui. Vamos filtrar aqui para ver se ele já vai começar a mostrar. Antes disso, eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó. Vamos voltar aqui, vou rodar o Zabbix Proxy -R e vou fazer um config cache reload. Fiz um reload do cache. No meu Zabbix Server vou fazer a mesma coisa. Fiz lá no Zabbix Server, fiz aqui no meu proxy, beleza. Ele já fez, deixa eu voltar aqui agora. Ele já fez o sync lá e vamos dar uma olhada aqui se ele vai começar a receber informação aqui. Ainda não. Vamos dar uma olhada, ver o que ele está coletando lá dentro do nosso agent, ainda nada. E do nosso Zabbix Proxy. Então ele já está fazendo as configurações, fazendo os envios. Ótimo. Vamos esperar mais um tempinho. Deixa eu ver aqui no Proxy. Ele já está aqui com a quantidade de itens. Então já tem um item na minha fila. Quantidade de host sendo monitorado 1. Quantidade de itens 82. Beleza. E aqui a quantidade de valores por segundo. Beleza. Posso vir aqui na minha fila por Proxy. Então eu tenho aqui quantidade de itens. Então está tudo correto. Então provavelmente já vai estar começando a ter itens sendo monitorados. Então aqui eu tenho, ó, quantidade de utilização de CPU, tudinho, e aqui eu tenho também, ó, meus itens internos sendo monitorados do proxy. Então remote Zabbix Proxy, quantidade de cache que está sendo utilizado, número de valores sendo processados por segundo, uptime, quantidade de cada processo do nosso Zabbix Proxy, e tudo sendo monitorado aqui certinho. Posso voltar aqui, ó, e olhar dentro dos nossos gráficos. Vou pegar dentro do nosso gráfico aqui, vou filtrar aqui, eu quero somente os processos internos, não quero ver por enquanto nada não, e o data collector. Então aqui, ó, vou pegar aqui, vou filtrar os últimos 15 segundos, 5 minutos. Está muito recente, então beleza. Então eu tenho aqui a utilização do Configuration Sync, o Manage Internal Process. Sempre quando a gente for fazer troubleshoot do nosso Zabbix Proxy, a gente vai vir dar uma olhada nesses gráficos aqui, que a própria Zabbix já entrega. Então, ó, por exemplo, o History Pool aqui, ó, se o processo estiver acima de 75%, vai ter um alerta, vai adicionar um alerta e você precisa ficar acompanhando. Beleza, aumentou isso, eu vou precisar começar a analisar o porquê que está tendo o History Pool, está demorando fazer o sync de History para o nosso Zabbix Server. Então a gente sempre tem que ficar dando uma olhada. Então eu tenho aqui, ó, a utilização de Housekeeping, igual o Zabbix Server, o Zabbix Proxy também tem Housekeeping, então ele é executado a cada 1 hora. E tenho todas as informações aqui certinho do que eu vou precisar. E também, ó, posso voltar aqui para olhar no filtro. Vou filtrar aqui as informações de memória CPU. Então todas as informações aqui eu já estou coletando no meu Zabbix Agent. Então já vai estar batendo lá, o Zabbix Agent está batendo dentro do serviço do Zabbix Proxy e fazendo essas informações, o Zabbix Proxy está enviando para o nosso Zabbix Server. Bernardo, caiu a comunicação do nosso Proxy e não está comunicando. Como é que eu posso saber? Se a gente voltar aqui dentro do host, ó, temos aqui no Zabbix Proxy, a gente vai ter uma trigger aqui, ó. Deixa eu pegar o nome dela aqui, onde que ela vai estar falando que o nosso proxy não vai estar comunicando. Aqui, ó, vamos filtrar aqui, escolho por essa tagzinha aqui, ó.
Então aqui, se a gente der uma olhada aqui, sistema operacional, Zabbix Prox não está enviando itens aqui, ó. Esse aqui é um, então ele não está comunicando nos últimos 10 minutos. Então a fila está nos últimos 10 minutos tá alta, então se ele não está comunicando, a fila vai estar subindo. Então esse é uma trigger, e temos uma outra trigger aqui, ó. O Zabbix Prox foi reiniciado. E a gente também pode criar uma trigger para isso com NoData. Então aqui a gente tem uma outra que a própria Zabbix já entrega. Se o sistema operacional do Zabbix Prox estiver com a hora diferente do nosso Zabbix Server, então ele vai estar uma trigger aqui alarmando por causa disso. Então é bom a gente ter essas informações certinhas sendo monitoradas e coletadas. Então a própria Zabbix já te entrega bastantes informações para você poder fazer esse monitoramento interno da saúde do seu serviço de monitoramento. Então, por esse vídeo, eram essas informações que eu queria trazer para vocês. Então, um overview geral de como a gente pode configurar um Zabbix Prox e botar ele para funcionar. E também configurar o Zabbix Agent para ser monitorado pelo Zabbix Prox. Então, toda a nossa comunicação aqui está rolando via checagem ativa. Então está tudo via checagem ativa certinho. E o nosso Prox também está sendo monitorado aqui via ativo. Então está tudo funcionando certinho e correndo de maneira transparente essa comunicação. Então, se você ficou com alguma dúvida, manda mensagem para a gente, deixa mensagem aqui nos comentários no YouTube, que a gente vai estar te ajudando em todo esse processo. Tem algum tema também que você quer ver aqui, que a gente possa preparar algum material, deixe nos comentários ou procura a gente nas redes sociais. Então por esse vídeo era isso que eu tinha para passar para vocês e até a próxima. Valeu!